Por que será que, em alguns casos, mesmo tendo criado nossos serviços ou produtos e vivendo desse trabalho, sentimos dificuldade em nos enxergarmos como empreendedoras, como donas dos nossos próprios negócios? O que precisa acontecer para que a gente assuma e, principalmente, banque esse papel? Se esse caminho foi uma escolha nossa, então quais barreiras nos impedem de sentarmos na cadeira de dona do nosso negócio e nos assumir para nós e para o mundo? Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e somos do podcast Subversivas. Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Subversivas. E o tema de hoje ele surgiu numa conversa de amigas. Eu e a Ká alguns meses atrás, né, Ká? A gente começou a falar sobre isso junto com uma outra amiga que também é empreendedora. As três já com os nossos negócios há alguns anos, um pouco mais estruturados, mas vinha essa sensação, essa dificuldade de falar, tipo, eu sou empreendedora, eu tenho meu negócio, eu estou construindo meu negócio. A gente percebeu muito essa insegurança, né, cara? Não era no começo, mas pelo menos nessa vez que a gente estava conversando. Sim. E eu fiquei pensando, né? Por que será que a gente sente isso, né? Porque eu demorei muito, assim, né? Demorei muito para me perceber empreendedora, né? E aí eu vi uma pesquisa da Sebrae, que foi feita em 2020, que 55% das mulheres brasileiras decidiram iniciar seus próprios negócios por necessidade de obter renda. E aí eu quis trazer esse dado, porque será que é porque primeiro vem a questão da necessidade, então a gente não tem a estrutura, né? A gente só começa porque a gente precisa. E aí a gente percebe no caminho que o buraco é muito mais embaixo, né? Sim, eu acho que eu sinto muito isso também, né? Eu vejo isso. Como de modo geral, a gente não teve nenhum tipo de educação empreendedora, né? Acho que hoje em dia o acesso a conteúdos sobre criar um negócio está muito mais fácil. O Sebrae faz um trabalho muito legal nesse ponto. Mas quando a gente pensa em começar alguma coisa, tipo, meu, eu vou fazer, sei lá, alguma coisa para vender, vou começar a fazer bolo no pote, vou começar a fazer meus pães, ou vou construir nosso serviço, né? Cá, vou fazer uma mentoria, uma consultoria, um processo de coaching. A gente pensa só nisso do que a gente vai vender e não em tipo, tá, o que que eu preciso, como que eu preciso construir esse serviço para que eu consiga efetivamente sobreviver disso que eu estou criando, né? Sim. E principalmente, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Principalmente quando você, sei lá, você está no CLT e aí você constrói aí uma renda extra que você ainda não vê como negócio e aí você vai demorar muito para fazer esse passo. Mas aí tem a sua renda extra. Então, mas é só um dinheirinho aqui que eu estou conseguindo, mas não, né? Você precisa dessa noção de que você é sim uma empreendedora, até para pesquisar mais quais são os passos, né, que você precisa para ter um negócio, como que o seu negócio precisa ser construído, o que faz muita diferença, né? Faz muita diferença no nosso dia a dia essa falta de visão também. Nossa, não, muita diferença. E nesse caso, né, que você deu o exemplo de fazer uma renda extra, eu fico pensando que se a pessoa não tiver o mínimo de cuidado, né, de gestão, de gerir como um negócio, para dar prejuízo financeiro é muito fácil, né? Porque como que você está planejando os custos? Como que você está planejando o quanto que você vai cobrar? Quanto tempo você vai gastar? Que realmente não é só pegar e sair fazendo, né? Essa parte de construir, decidir e sair fazendo de qualquer jeito é fácil, né? Relativamente fácil. Agora, fazer para que seja um negócio sério, aí, como disse a Ká, né, o buraco é mais embaixo. Sim, com certeza. E às vezes eu acho que essa visão também começa muito porque a gente vê outras pessoas falando, faz um Instagram que você começa a ganhar dinheiro. Uhum. Pô, ou, sei lá, vende bolo que você começa a ganhar dinheiro. Isso não é de todo mentira, principalmente se a gente está falando ali de alimentação, né? Porque Sim. precisamos nos alimentar, então isso é um ramo que cresce muito todos os dias, mas ao mesmo tempo você precisa dessa estrutura que é como você falou antes, a gente não é ensinada.
Então, eu me vejo assim, e eu acho para você também que foi a mesma coisa, foi tipo no escuro, como se eu estivesse Ah, de olhos vendados completamente. e tô seguindo aqui, deixa eu ver se é por aqui ou não, sabe? Sim. É muito complexo, né? Tem essa parte de que a gente vai completamente às cegas, a gente vai começando do jeito que a gente acha que é, e aí muitos casos, né, que a gente começa pelo Instagram, até por ser mais confortável, né, para algumas pessoas, como foi pra gente. Sim, Só que você ter uma loja no Instagram, você ter um perfil profissional no Instagram, não torna você uma empreendedora, não quer dizer que você vai começar a vender loucamente. E eu acho que o negócio começa a pegar e que ter essa virada de chave, né, da gente se assumir como empreendedoras, é muito importante para ajudar a gente a sair desse processo, que é quando a gente percebe que, tipo, por exemplo, eu só criar o perfil no Instagram para minha loja, seja para, tipo, sei lá, um e-commerce pequenininho de venda de lingerie, seja a pessoa que faz bolo no pote para vender, quando as coisas começam a não andar, quando a gente começa a perceber que fala, cara, mas eu fiz isso daqui, não tá andando, não tá funcionando, não tá dando certo, e aí o que que eu faço? Quando começa a perceber as dificuldades que vêm com o processo de empreender, até mesmo para pessoas que, como nós, escolheram seguir esse caminho, né, que não vieram necessariamente por necessidade. Mas quando começa a perceber que, assim, putz, tem trabalho duro, tem partes muito chatas, tem burocracia, não tá dando certo, não tá dando resultado, são nesses momentos que, se você não tiver tido essa virada de chave, a possibilidade de desistir é muito grande, né? é. E às vezes esse momento até demora, né? Cara, pra mim demorou anos. Sendo Uhum. super sincera, pra mim demorou anos. E eu acho que às vezes até demora, porque inicialmente, vamos usar o exemplo do Instagram, que é o mais simples. Quando você monta o Instagram, aparece algumas pessoas do seu ciclo de amizades que estão interessadas, né? Porque é novidade e tudo mais. Então, esse começo, ele tende a ser mais aquecido, né? Dependendo do trabalho que você faz. De repente, você percebe que só isso não vai te sustentar, né? Que, como Uhum. você falou, precisa dessa estrutura, até porque a novidade passou, né? Então, depois que a novidade passa, e aí, o que que ficou, né? Esse negócio, ele Sim. realmente está te gerando renda, não tá? O que que eu preciso fazer? E, e eu acho que, é como eu falei, né? Para mim demorou, assim, essa virada de chave, né? Viradas de chave, eu não gosto de falar que foi uma só, Sim. mas demorou um pouco, assim, para eu entender que, nossa, eu não tô vendo isso como um negócio. É engraçado, cara, uma coisa que eu sinto que pegou pra mim no começo, não que eu pensava muito sobre isso, mas que atrapalhava, né, um pouco para que eu me sentisse efetivamente, né, uma dona de negócio, é mais ou menos a definição de empreendedorismo que a gente tem hoje, né, do que é ser um empreendedor. Então, o Sebrae apresenta, em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Cara, eu acho ótimo a última parte, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para ação. Só que todo o resto da frase me fazia eu me sentir meio estranha, meio mal até, porque assim, eu não fui aquela que iniciei algo novo. Ok, eu criei algo novo, algo único no sentido de que eu estou criando do meu jeitinho, mas não é uma coisa, tipo, super inovadora que ninguém viu antes, tipo, sei lá, o iPod, como foi o iPod, né, na época. Isso me pegou porque eu falava, cara, mas eu não tenho uma mentalidade mega inovadora, que estou criando algo tipo, uau. E levou um tempo que eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e até eu conseguir virar a chave, né, de pensar, falar, cara, mas se é assim, se tem que iniciar algo novo e ver o que ninguém vê, então, cara, 90% das pessoas aqui no Brasil, que estão, né, nessa área, não são empreendedores. O dono do açougue não é empreendedor, porque, tipo, é um açougue. Você pode ter carnes, peças maravilhosas, produtos diferentes, mas continua sendo um açougue. Então, essa definição do que é ser empreendedor que a gente tem hoje
me pega. Eu discordo um pouco, sabe? Sim. Eu não tinha pensado por esse lado e me fez lembrar do começo do Desperta, na verdade, antes, né, de eu criar o Desperta. Porque eu realmente queria empreender, mas eu queria algo novo. É, Exatamente o que você falou. Algo novo, não um novo, tipo, o Desperta Mulher. Algo realmente que mudasse a vida das pessoas, né? Eu queria algo revolucionário. E aí, quando eu é, falava isso, eu não fazia nada. Então, eu acho que essa visão pode travar a gente, né? Porque aí a gente fica esperando nossa, a grande ideia vir e a grande ideia não vem. Até porque eu acho que as grandes ideias, elas vêm com movimento, mas aí às vezes a gente tem essa crença, a gente só se movimenta porque esperando que venha a grande ideia. Então é meio que não engraçado, sai disso, né? a gente não sai disso, a gente fica nesse ciclo e não se movimenta porque não, minha ideia não é boa o suficiente. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando muito de tipo, o seu negócio é algo novo, porque é justamente do seu jeito, né? É, Então, exato. talvez trazer para a realidade, né? E parar de pensar um pouquinho de, tipo, no iPhone, na cura do câncer. Entender que Sim. tudo que você for criar, se você respeitar quem você é, se você respeitar as suas ideias e tudo mais, vai ser algo novo, né? É Sim. bem interessante isso que você trouxe. Por mim, a gente muda a definição para algo tipo, podemos entender como empreendedor aquele que inicia, aquele que realiza, que sai da área do sonho, do desejo e parte para ação para construir algo sustentável. Tipo, sustentável no sentido de que a gente vai conseguir sobreviver a partir disso, né? Sim, sim. Porque, enfim, e eu não sei outras coisas, né, que também pegavam para mim, não sei se é assim para você, não sei se é assim para você que está nos ouvindo, mas a visão, quando você pensa tipo em um empreendedor, em uma empreendedora, qual que é a visão que você tem? Porque para mim, por muito tempo, veio a ideia empreendedor Faria Lima, que para quem não é daqui de São Paulo, Faria Lima é uma avenida. Ai, gente, procura no Google, eu não vou conseguir descrever. Procura Faria Limer, que vai ser mais fácil, tá? Mas enfim, basicamente a visão do cara branco, cabelinho claro, engravatado, todo arrumadinho, vou lá comprar minhas bitcoins para poder investir no meu negócio, na minha startup inovadora e ranço. É mais ou menos essa visão que me vinha, assim, né? E que muita gente tem, por isso que você vê mesmo no LinkedIn, Twitter, redes da vida falando que empreendedor nem é gente, né? E fica Aham. um pouco tipo uma vergonhinha, falar, cara, mas eu quero empreender, eu quero ser empreendedor, eu sei que eu estou agindo dessa forma, mas eu não quero ser essa empreendedora aqui, sabe? Essa Sim, aqui não me gusta. sim. É até bom para a gente pensar o que é ser empreendedora para a gente, né, Jana? Porque, Uhum. beleza, a gente pegou aqui uma visão da Sebrae e tudo mais, você trouxe a sua, eu vou trazendo a minha também. E eu acho que é isso, a gente pensar o que é ser empreendedora para a gente e por que que a gente não está conseguindo bancar. Porque é isso, às vezes, É, né, se você via essa imagem aí do cara, homem branco na Faria Lima, você não ia querer ser essa pessoa. de jeito nenhum. Então Nem a você não. mulher branca na Faria Lima, tá, gente? Tá, o Também não problema queria é a ser. Faria Lima. Se vocês É, perceberam, o problema é a Faria Lima. Mas é isso, assim, de você perceber o que faz sentido para você e o que não faz, e nada está escrito em pedras. Né? Se para você é, Faria Lima faz ou não faz, é isso. Você pode ser empreendedora do seu jeito, que eu acho que isso é uma coisa que a gente está desconstruindo. Não sei se é a minha bolha, né? Pode ser. sim, Mas não sei eu tenho uma ideia assim de que a gente está desconstruindo justamente porque a gente tem visto mais mulheres empreendedoras respeitando quem elas são e construindo negócios autorais mesmo, né? E você principalmente sim, que trabalha com isso deve ver mais do que eu até. Então eu acho que a gente sim, sim, tem essa visão nova assim que tá aparecendo mais vezes e que eu acho que é nela que a gente tem que se inspirar, se é nela, né, que faz sentido pra gente, para ver, putz, olha que legal, eu posso fazer do meu jeito e esse jeito faz sentido para mim. sim.
E é que eu acho que assim, com a internet, com esse boom de empreendedorismo, né, até no tema propriamente dito, começou a ficar mais fácil a gente ter uma visão mais ampla, né? Que o empreendedor não é o cara que teve uma grande empresa, que saiu do nada e foi para sucesso, com essa visão, né, que a gente já falou. A realidade no Brasil, ela é outra. Sim. Essa pessoa, essa descrição é um empreendedor? É, também. Nós não estamos falando que não é. Mas a psicóloga que tem a sua clínica, que tem lá as suas salas, ela é empreendedora. Ela é mais do que uma psicóloga, do que uma autônoma. É uma empreendedora. A professora que dá aula particular e precisa fazer captação de aluno. O médico que tem a sua própria clínica e aí você tem que gerenciar a pessoa, né, o recepcionista, você tem que gerenciar outras coisas. Então, a pessoa que tem uma barraquinha em frente à estação, são todos empreendedores, né, que estão precisando se organizar para conseguir sobreviver daquilo que eles estão criando. Então, acho que com isso a gente consegue ampliar mais a nossa visão do que é empreender, né? E até para a gente trazer essa responsabilidade, né? Porque às vezes a gente não quer pensar em empreendedorismo justamente porque a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas. Como você falou, tem a parte que a gente tem que abrir CNPJ, tem a parte que a gente tem Uhum. que organizar a parte financeira, tem que contratar pessoas, se for o seu caso, né? Se você tiver um negócio um pouco maior. Então, ele traz também responsabilidades. Então, se assumir como empreendedora faz muita diferença para o lado bom, mas também traz muitas responsabilidades que, meu Deus do céu. Então, É Ká, só isso que eu tenho a dizer. socorro, socorro. Mas então, eu gostei que você trouxe isso, Ká, porque pra gente, quando a gente tem essa virada de chave, a gente assume mais responsabilidades para o nosso negócio. Só que, vamos lá, o que que precisa acontecer para a gente assumir, né? Para a gente se permitir sentar na cadeira de dona do nosso negócio e se assumir como empreendedora? A questão do amadurecimento é muito importante nesse processo. Porque é Sim. exatamente isso, assim, você vai ter que lidar com coisa chata, você vai ter que lidar com coisa que você não gosta, com burocracia, vai ter que lidar com desafios, sabe? Então, a gente precisa ter esse amadurecimento, um amadurecimento grande, para saber que você vai ter que se bancar e fazer o que for necessário, incluindo coisas que você não gosta, para fazer esse negócio dar certo. Então, se É. assumir, pelo menos assim, para mim, eu senti muito isso. Quando eu assumi, falei, cara, eu sou empreendedora. Ficou uma pergunta muito clara para mim. Quem eu preciso ser e o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso mudar em mim, o que é que eu preciso mudar no meu trabalho, no meu negócio, para fazer isso dar certo. Então, eu estou sempre repetindo, revendo essa pergunta e aí isso tem muito a ver com assumir e bancar o seu papel de autoliderança, você ter disciplina, você tá numa posição de que você está sempre aprendendo, não só, né, sobre a área que você atua, que a gente trabalha, mas sobre gestão, sobre planejamento estratégico, é, enfim, tudo isso, né, tem muita coisa que a gente tem que se apropriar dentro de nós para conseguir pelo menos tentar o máximo, né? Fazer com que tentar o máximo para que o negócio dê certo. É pensar onde quer chegar, né, Jana? Porque aqui a gente, se você quiser chegar em algum lugar com o seu negócio, com a sua renda extra, seja lá o que você chama hoje, porque saindo desse podcast a gente espera que você veja como um negócio, pensar, tipo, beleza, onde que eu quero chegar? E para chegar em algum lugar, para ter sustentabilidade financeira, né, como a Jana falou antes, você vai precisar assumir essa responsabilidade, sair um pouquinho da posição de criança, parar de brincar de casinha, sabe? E Uhum. realmente, putz, eu realmente preciso fazer esses movimentos para que o negócio ande, para que eu conheça mais pessoas, para que aumente minha rede, meu faturamento, enfim. É muito importante entender, né, nesse processo de ser assumir empreendedora, é muito importante entender que você vai ter que trabalhar a mentalidade, a gente, que não é uma coisa assim, em um determinado momento vou trabalhar minha mentalidade, acabou. Sim, Empoderamento e autoconfiança é um processo, não tem como.
E a gente precisa entender também que hoje em dia, quando a gente começa a empreender, né, que a gente estava falando no começo, a gente foca muito no externo. Então tá aqui, construir um serviço, vou criar o meu perfil no Instagram para divulgar, vou fazer um site para as pessoas me conhecerem, para saberem do meu serviço, do que eu estou vendendo, enfim. Só que o que a gente precisa fazer antes é cuidar do interno, do negócio, né? Não necessariamente do nosso processo interno. Mas então, cara, eu vou montar um modelo de negócio, eu vou entender como que a minha empresa vai funcionar do começo ao fim, qual que vai ser a estrutura, né, o processo de entrega desse serviço, qual que é a minha visão, quais são os meus valores. Você construindo essa base, fica mais fácil você ter forças para conseguir fazer uma entrega melhor, para conseguir ter uma boa entrega de produto, para conseguir uma boa entrega de um serviço, conseguir feedbacks melhores para ir crescendo, né? Então acho Sim. que isso pega muito, a gente começar já no que a gente vai vender e demorar muito para sair disso. Não sei o que que É, você acha, se você também concorda. eu acho que uma das principais coisas que mudou quando as chaves foram viradas foi justamente isso. Beleza, o que que eu preciso fazer, né? Que realmente um negócio precisa que seja feito, que eu não estou fazendo agora, né? Essa questão de olhar a parte financeira, olhar onde eu quero chegar, olhar os valores, como você falou, quem são as pessoas que eu quero atender, quem são meus clientes, quais fazem sentido, quais não fazem. Então, realmente, eu acho que essa parte externa, ela vai acabar uma hora se você não tiver essa parte interna resolvida. E resolvida, gente, não é tipo, ai, beleza, eu fiz hoje e pronto, acabou. Uhum. É você sempre estar olhando para o seu negócio, sempre estar olhando para o bastidor. Ah, onde que eu acerto, onde que eu acertei, onde que eu errei, né? Inclusive, eu e a Jana estávamos falando sobre isso anteriormente, porque, assim, é Sim. uma coisa que precisa sempre, né? De a gente estar olhando o que precisa ser acertado, né? E para que a gente consiga chegar em algum lugar mesmo, para que a gente consiga chegar onde a gente quer e para que o negócio vire realmente um negócio, né? Nossa, é muito isso, cara. Eu demorei muito para entender que o grosso do empreendedorismo, da vida empreendedora, da rotina do meu negócio, acontece no offline. E não tipo no Instagram, que isso foi uma questão que pegou muito, a gente dividia, compartilhava muito as nossas dores com relação a isso, né? De, cara, eu me sinto mal porque se eu não tô no Instagram, as pessoas não estão me vendo e eu não vou vender. Tá Uhum. bom, sabe? O Instagram é um canal, é uma ferramenta, não é o todo do nosso negócio. O grosso acontece no offline, que nem todos esses exemplos que a Ká deu. E fora, assim, aprender sobre planejamento estratégico. Então, a gente estava falando, cara, putz, os nossos resultados não estão da forma como a gente gostaria, só que a gente está conseguindo divulgar para muitas pessoas. Então, talvez o problema seja na forma como a gente está se comunicando. A mim, ser empreendedor é isso. Você está olhando o tempo inteiro para o que está dando certo e por que que está dando certo, e também da mesma forma para o que está dando errado e por que que está dando errado. Será que é porque essa ideia de serviço é ruim e ninguém se interessou? Tá, então deixa ela de lado, sem desapego. Putz, será que o problema foi a comunicação? Será que eu não divulguei o suficiente? Será que eu estou precisando trazer pessoas novas para conhecer o meu trabalho? Enfim, o tempo inteiro estar se fazendo perguntas. E no nosso Sim. caso, que somos autônomas, é o tempo inteiro a gente mesmo dando respostas para as nossas próprias perguntas e falando sozinha, e aí a gente que lute. São Sim. várias conversas, são várias reuniões, né? Eu falando comigo na cozinha, na sala, no banho. É basicamente isso. E uma coisa interessante de a gente falar, que eu estava pensando, né, o que você estava falando e tal, é que às vezes, tudo isso que a gente está falando, às vezes pode ser que você não faça, né, que você não tenha essa estrutura, e aí você continue vendendo e não faça essa estrutura, ou seja, você fique nessa por anos, mas por que que tudo isso é importante? Porque às vezes o seu negócio está sendo sustentável, ou seja, você está ganhando dinheiro, mas você não está tendo tempo para você não está tendo Uhum. para respirar. Então, a sustentabilidade é também a parte financeira, lógico, mas é tudo.
né? É Tudo. como o seu O negócio. equilíbrio de tudo, né? Exatamente. Então, eu não vou fazer isso porque meu negócio está dando dinheiro e tal. Tá, mas como que tá o tempo, o seu próprio tempo? Você está conseguindo contratar pessoas? Você não está conseguindo olhar para isso? Você está devendo coisas também, porque muitas mulheres pegam empréstimo também para começar negócio. Então, Sim. eu acho que isso é importante falar, porque às vezes é isso, né? Tem o dinheiro e tal, mas é muito além disso também, né? De a gente olhar como um negócio mesmo e fazer todas essas coisas para que o equilíbrio exista, né? Ah, e é isso, Cá. E aí, assim, voltando para esse processo, né, da gente se sentir e se assumir empreendedora. Conta um pouco como que foi o seu momento, assim, de virada de chave. Bom, amiga, eu acho que eu tive algumas viradas de chave, mas eu vou aqui resumir para vocês a principal, que eu acredito que é a que eu mais lembro, assim, que mais me chama a atenção, foi de que eu criei o Esperta Mulher em 2018. Na época, eu criei blog, criei Instagram e tudo mais, fazia produção de conteúdo, então eu vivia naquela jornada dupla entre CLT e o Desperta Mulher, mas eu ainda não conseguia sair do CLT por falta da questão financeira mesmo, né? Não tinha retorno financeiro. E Aham. aí, o ano passado, em 2021, eu fui convidada a fazer um freela, então eu saí do CLT por conta desse freela, porque minha ideia era, vou fazer o freela, vou trabalhar de casa e vou ter mais tempo para o Desperta Mulher, assim o Desperta Mulher vai andar, né, mais rápido. E cara, não deu certo o freela, isso foi em novembro do ano passado, e eu tive um momento de chega, não aguento mais. Eu acho que essa virada de chave para mim foi a mais importante. E o porquê, né, do chega? Porque eu vi que eu estava com Desperta há alguns anos, que eu tinha saído do CLT já pela segunda vez e já não tinha dado certo. Eu falei, meu, não é possível que eu vou ter que voltar para CLT de novo. Então eu acho que Aham. a virada de chave minha foi principalmente isso, assim, olhar e falar, não, eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu precisava fazer e que eu não estava fazendo, que era justamente essa estrutura de negócio mesmo, né? Eu lembro que muitas vezes as pessoas me perguntavam: o que que você faz? Eu trabalho na CLT como gerente de e-commerce e eu tenho um projeto. Eu não falava que É, eu comecei a falar que eu era empreendedora no final do ano passado, quando depois desse momento de chega mesmo. Então, foi muito nítido para mim, assim, sabe? Eu acho que essa virada de chave foi a principal, né, para eu me perceber como empreendedora e para perceber que eu precisava me movimentar com com mais certeza, assim, né? Fazer coisas, criar movimentos mais certeiros mesmo. ai, amiga, que poderoso. Adorei Su- você falando. Tipo, poderoso e sofrido, né? Mas poderoso. Sim, sim. E é só andando. Quando eu falo certeiro, não é porque de que a gente vai acertar, Você mas passou por criar todos, né? mas criar movimentos que têm a ver com empreender mesmo, né? Sim, sim. E a sua, amiga? Como foi a sua virada de chave? Sabe que eu não lembro? Eu tava aqui tentando lembrar como que foi o meu processo. Eu acho que o processo foi muito alinhado com o momento em que eu abri a empresa, né? O PJ, e criei, peguei meu CNPJ. Porque eu tava muito assim, tipo, meu, eu tenho um projeto, só que eu quero, é um negócio, só que não tem cara de negócio. Será que eu sou empreendedora? Será que eu não, assim, um caos mental, uma grande dúvida que eu sinto que se resolveu, né, se ficou mais leve essa dúvida depois que eu tive a coragem de ir lá e falar, não, cara, eu vou abrir meu CNPJ, agora eu vou ser uma pessoa jurídica. E que, assim, pode parecer uma coisa besta, né? Falar, não, tá bom, você vai lá tirar um CNPJ, não é a coisa mais difícil do mundo. Abrir, ser uma MEI não é muito difícil. Mas para mim foi um ponto importante, assim, de que eu estou me levando a sério o suficiente para ter um cadastro de pessoa jurídica, para ter uma conta PJ, para emitir nota fiscal, para mostrar, para ter o contrato com as minhas clientes
E eu acho que foi a partir daí, assim, foi uma virada de chave meio longa, né? Então teve esse primeiro degrau de falar, não, cara, eu tenho esses processos agora, essas novas tarefas de mandar contrato, de enviar nota fiscal, de pagar a DAS, de entrar em contato com o contador. É um primeiro passo, é um passo muito importante, e foi a partir disso que eu comecei aquela pergunta, tipo, cara, eu não quero, tipo, minha grana tá começando a ir embora, tá começando a acabar. Voltar para o CLT, para o mercado de trabalho, para mim não é uma opção. Então, quem eu preciso ser e o que eu preciso fazer para isso dar certo. E eu vou ter que fazer, vou ter que me bancar fazendo coisa chata, e eu vou ter que ter mais disciplina, porque eu não estava muito contente com os horários que eu estava fazendo. Eu sentia que eu estava trabalhando pouco e eu acho que eu estava mesmo, tipo, faltava dedicação, sabe? E foi a Uhum. partir daí que eu comecei a me permitir, né? A me fazer ficar mais focada do tipo, cara, eu quero fazer isso dar certo. Então eu vou rever minha comunicação, então eu vou rever isso aqui, eu vou testar, eu vou dar a cara a tapa. Então foi um processo assim de ir subindo degrau por degrau, mas o primeiro veio com essa questão do CNPJ. Meio louco isso, né? Mas é engraçado, ouvindo você falar e lembrando da minha história também, as nossas histórias não têm muito a ver, né? Não. Foram viradas chaves diferentes, mas eu acho que teve uma coisa que foi igual nas duas, comprometimento. Então, Uhum. o fato de você ter o CNPJ, de ter que pagar a guia lá todo mês e tudo mais, aumentou o seu comprometimento de fazer, cara, eu tenho que fazer esse negócio dar certo. E aí você teve que se movimentar mais, né, para mudar isso. E para mim foi a mesma coisa. Apesar de a virada de chave para mim foi bem mais mental, né? Talvez possa falar assim. Mas também teve essa questão do comprometimento eu me comprometer de fazer as coisas darem certo. Então, eu acho que uma coisa em comum aí, né? Sim. Que é aquela coisa, né? Assim, eu acho que a partir do momento em que a gente. E aqui, de novo, né, gente? Estamos falando de um pequeno grupo privilegiado, que nós duas pertencemos, que é o grupo de pessoas que resolveram empreender por opção, não quem está empreendendo porque, tipo, por desespero, por necessidade, né? Mas a partir do momento em que a gente tem uma ideia, fala, cara, eu quero começar a fazer isso por mais independência, porque eu não aguento mais trabalhar para os outros, não importa o seu motivo, você vai ter que entender que você vai trabalhar por conta própria. E quando a gente pensa a respeito disso, fala, nossa, cara, que maravilhoso, eu vou trabalhar só eu. Vamos parar para pensar no que isso implica? Como que você vai gerenciar a sua própria liberdade, a sua própria autonomia? É aquilo que a gente falou, né? Que o empoderamento e a autoconfiança é um processo que vai acontecendo quando você entende que, tipo, você vai ter que se bancar. As decisões são suas e se der certo, o mérito é seu, se der errado, a culpa é sua. Não vai dar para xingar chefe, não vai dar para xingar colega, você vai ter que saber se liderar, você vai ter que saber ter disciplina. Não que assim, eu faça isso maravilhosamente bem. Não é sempre que a disciplina funciona, mas de modo geral, sabe? Você vai ter que olhar, vai ter que levantar todo dia, se olhar no espelho e falar, cara, sou eu comigo mesma. O que que eu posso fazer? O que que eu consigo fazer? O que é que eu quero fazer? Então, Jana, só para a gente, né, começar a finalizar aqui nosso podcast, o que que mudou para você depois dessa virada de chave que foi gradual, né, para você? Mas o que que mudou? Ai, cara, eu sinto que eu fiquei mais confiante de modo geral com o caminho que eu tô seguindo. E aí, assim, mais confiante para falar para os outros o que eu tô fazendo, o que eu tô construindo, né? Para me colocar nesse lugar, tipo, então, eu tenho um negócio. Mais confiança em mim e nesse negócio que eu tô criando, mas mais confiança na minha capacidade de criar coisas, sabe? É muito louco, gente. São viradas de chave que a gente não consegue explicar. Sim. E eu acho que, assim, uma coisa que eu achei muito legal, que eu recebi um feedback esses dias, de uma moça, enfim, a gente já tem contato faz uns anos, e ela falou, cara, eu admiro muito o seu foco. E isso foi uma coisa que só depois que ela falou eu percebi que mudou. Eu fiquei muito mais focada no meu negócio, como negócio, e falei, cara, isso é uma empresa.
Então eu fiquei muito mais focada e determinada para fazer o que precisava ser feito, assim, para me dedicar realmente com a intenção de fazer esse negócio dar certo. E para você, amiga, o que Sim. que mudou? Eu não sei se eu vou fugir muito disso, não, porque pra mim a confiança foi, tipo, a maior coisa, assim. Porque a confiança, por eu ter melhorado essa confiança, isso vai pro externo, né? As pessoas, como você Sim, falou, as pessoas percebem muito. Então, mudança de postura. Então, realmente, cara, esse daqui é o meu negócio, e aí eu tenho que trabalhar para isso dar certo, fazer atividades que vão me levar em algum lugar, não somente postar no Instagram. Gente, Instagram é importante, tá? Mas não é tudo. A gente pelo fala tanto amor do de Instagram, Deus. a gente fala tanto do Instagram aqui que, nossa senhora. É que o Instagram fez uma parte muito importante, né? Por bem e por mal da nossa rotina empreendedora. Sim. Então, eu acho que foi essa questão da confiança, e aí isso passou para o externo, como eu falei, das pessoas perceberem, e de eu focar mais nos meus produtos. Isso foi uma coisa bem interessante, porque lembra que eu falei que lá no começo, eu tinha até uns clientes e tal, mas eu não vendia, né? Então, eu não Uhum. fazia post no Instagram de venda, eu não mandava mensagem para as pessoas falando, ó, tô vendendo aqui, né? Então, bancar também essa parte vendedora minha, né? Isso ainda tá pegando, mas eu acho que isso mudou bastante também. E aí isso vai mostrando pra gente que realmente é um negócio, né? Sim. Ai, gente, gostei desse assunto, gostei da pauta de hoje. Ai, amei. Não sei se vocês que estão ouvindo gostaram, né? Mas a gente gostou, é isso que importa. Não, brincadeira, gente. A opinião de vocês importa muito. Então, se Por vocês não favor. gostaram, avisem que a gente busca temas melhores. Sim. Ai, gente, mas então, assim, vamos concluir e eu vou deixar a pergunta aí no ar para vocês de quem é que você precisa ser e o que é que você precisa fazer para que você se enxergue como empreendedora e para que você faça o seu negócio dar certo. E não esqueçam, né, antes até que a gente já deixou essa pergunta, o que é ser empreendedora para você, né? Para você Sim, começar mudando essa visão de que empreendedora não é uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa ruim, ou não precisa ser uma coisa, nossa, grandiosa, quando eu ter uma multinacional, seria empreendedora, aham. né? Então, isso é importante a gente pensar também. E é isso, gente. Encerramos mais um episódio do Subversivas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, por favor, de compartilhar esse episódio com seus colegas empreendedores, de avaliar e seguir o nosso programa, o nosso canal, mas principalmente de avaliar. Então, por favor, vai lá, se você está no Spotify, vai ali em cima, dá 5 estrelinhas pra gente e a gente agradece. Muito obrigada a todos e todos que estão ouvindo. E amei. E mandem feedback também pra gente saber o que vocês estão achando. E é isso, gente. A gente se vê. Beijos! Beijos.